Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista, uma trajetória de sucesso em vários campos de atuação, tecnologia, telecomunicações e agronegócio. O Band Entrevista de hoje recebe o empresário João Pedro Flecha de Lima, que conectou o Brasil ao mundo e, ao mesmo tempo, ajudou a desenvolver o agronegócio no Triângulo Mineiro e em todo o país. João, obrigado pela presença aqui no nosso programa, aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Olha, temos muitos assuntos para tratar, mas antes, de falar da sua atuação, queria falar um pouco das suas origens, da onde veio o João, sonho de criança, como é que começou essa jornada sua? Olha, eu tenho um orgulho muito grande das minhas origens, por causa da mineiridade delas, Meu pai e minha mãe são de BH, e meus avós, todos mineiros também. E eu tenho muito orgulho da trajetória que eles exerceram. O meu avô materno, Amilcar Viana Martins, foi um grande pesquisador, parasitologista e professor universitário. E o meu bisavô materno também, sogro do meu avô, ele foi o Eduardo Borges da Costa, que foi o fundador da Faculdade de Medicina da UFMG, e foi quem construiu aquele casarão onde é hoje a Academia Mineira de Letras. Ele construiu aquele casarão já numa metodologia de poder receber os pacientes na entrada da casa e morar lá ao mesmo tempo. É uma família que faz parte da história de Minas Gerais, João Pedro? Agora, a sua formação em engenharia, na UNB, MBA em Colômbia, abriram caminhos importantes aí para essa sua experiência. Eu quero saber o seguinte, como tudo isso te moldou no mundo dos negócios, Você tem essa família com raízes mineiras, mas o João Pedro Flecha de Lima tem uma trajetória bacana que a gente quer conhecer. Sim, eu cresci em Brasília, porque meu pai era diplomata, Paulo Tarso Flecha de Lima, e eu fiz a UNB, engenharia, e em seguida eu fui trabalhar com startups em São Paulo, quando o termo startup nem existia ainda. E trabalhei numa startup chamada Broadcast Telemática, que mandava sinal via a subportadora da FM, e que depois foi vendida para o Grupo Estado de São Paulo. Depois disso eu fui fazer o MBA na Columbia, em Nova York, e segui uma trajetória de consultoria na McKinsey, e a partir daí enveredei para o mundo do mercado financeiro e das telecomunicações. Você viu que a minha apresentação ela foi bastante abrangente, Falamos de tecnologia, falamos de telecomunicações e tem o agro também nas suas raízes mineiras, Mas aí você fala da diplomacia do seu pai e normalmente os filhos tentam acompanhar os pais, seguir, você não tentou seguir nesse caminho, não? Então, eu acho que eu tive o mesmo pensamento do filho do Pelé, sabe? Porque eu falei, o máximo que eu vou poder ser é goleiro, E porque eu admirava profundamente o meu pai e a trajetória dele. E ele mesmo achava que a diplomacia, ao longo dos anos, ela ia se reformar muito, porque com o desenvolvimento dos meios de transporte e de telecomunicações, cada vez mais os presidentes, os senadores, os ministros vão para os países dialogar diretamente com os seus interlocutores, E como é que começou, Vamos enveredar então para o lado da tecnologia, o seu início com as startups, Como é que marcou essa sua fase inicial aí junto à tecnologia, essa sua formação internacional, trazendo esse conhecimento para o Brasil? Desde menino eu gostei muito do que a gente chama de gadgets, Esses aparelhos eletrônicos que a gente até adquirir não sabia que existia, mas não consegue mais viver sem, E eu fui convidado por um grupo mineiro para trabalhar em São Paulo, nessa empresa de tecnologia, e nunca mais a tecnologia saiu de mim. Eu trabalhei nesse projeto, foi um projeto muito bem sucedido. Quando eu voltei para o Brasil, depois do MBA, também continuei envolvido e acabei fazendo parte de uma coisa importante para o país, que foi, no ano 2000, a vinda da Huawei Technologies, que era uma empresa chinesa. À época, ainda havia muita resistência ao produto chinês,
mas a vinda da Huawei foi fundamental para a universalização do acesso à banda larga no país. Ela veio com umas soluções muito boas e mais acessíveis. É aí quando a gente fala que você conectou o Triângulo Mineiro, conectou o Brasil ao mundo, é justamente essa sua passagem, a gente falar de banda larga, vamos lá, acesso à internet, ampliação da telefonia. Tem algumas coisas para explicar aí. A Huawei, ela democratizou o acesso à banda larga e, posteriormente, o acesso à telefonia celular. Enquanto eu estava à frente da Huawei, eu instalei 3 redes celulares no Triângulo Mineiro. Então, além da banda larga, eu também participei desse processo e foi aí que eu ganhei o título de cidadão honorário de Uberlândia. E depois, na Samsung, eu fiquei à frente por um período e foi importante para democratizar o acesso aos smartphones. Depois da Samsung, eu fui ser CEO de um projeto chamado Ela Link, que foi patrocinado pelas entidades de pesquisas europeias e latino-americanas, para conectar o Brasil com a Europa via cabo submarino. Então, quando a gente fala de conectar o Brasil internacionalmente, estamos falando de cabo submarino, e quando a gente fala de conectar o Triângulo Mineiro, estamos falando de celular e de banda larga. Agora, isso numa linha do tempo, João Pedro, isso aconteceu, isso se deu em quantos anos, né? Porque a gente pode falar que esse processo da telecomunicação, essa expansão Brasil afora, ela é um processo relativamente novo, né? Eu queria que você fracionasse para a gente isso numa linha do tempo, a banda larga e depois os smartphones, a sua passagem pela Samsung, para a gente tentar entender isso numa linha temporal. Vamos lá. Quando eu vim trabalhar na Broadcast, isso nos anos 87, 88, você precisava declarar uma linha telefônica no seu imposto de renda, de tão caro que era, né? Em 98, temos a privatização do sistema Telebrás. E em 99, a Huawei vem para o Brasil. E eu fico 13 anos na Huawei. Então, esse período de 99 até 2012, 2013, foi um período de muito crescimento das telecomunicações, porque já estavam privatizadas e já havia novos fornecedores conquistando seu espaço. Sim. E depois, na Samsung, que nós alternamos, mudamos a forma de lançar os aparelhos celulares e atingimos um público diferente, né? Na ocasião, até começamos a utilizar o que hoje é conhecido como os influencers, né? A gente contratava atores de diferentes emissoras para fazer o endorsement dos produtos. Uhum. E depois da Samsung, 2015, 2016, é que eu passei para a construção do cabo submarino Ela Link. Quais os maiores desafios que você acredita? Porque a gente fala de telecomunicação, a gente está falando de infraestrutura de um país, né? E aí, nessa sua trajetória da comunicação, o que foi mais desafiador que você acredita fazer essa expansão, fazer essa conexão dos lugares mais remotos do Brasil, né, com o mundo, quando a gente pensa em infraestrutura Brasil? Não é uma coisa barata construir infraestrutura de telecomunicações. Então, enquanto público, avançou muito pouca. Depois nós fomos para o outro extremo, de uma concorrência muito predatória e de muitos players por região. E que acabou sendo corrigido ao longo do caminho com a consolidação que ocorreu entre as principais operadoras. E hoje nós temos um advento curioso, onde a principal oferta de banda larga no país, mais de 50% dos acessos, se dá através do que a gente chama de provedor independente de internet, os ISPs. Então, hoje já temos um ecossistema consolidado, maduro, e dificilmente um cliente vai deixar de ser atendido na região que ele precisa por algum provedor independente ou por uma operadora tradicional. Coincidentemente ou não, João, a gente está falando, né, você desbravando as telecomunicações no Brasil, e Uberlândia é conhecida, a história de Uberlândia se funde também com a telecomunicação quando a gente fala
de CTBC, né, dos primórdios da telecomunicação aqui em Uberlândia. É uma coincidência muito bacana, porque Uberlândia tem a sua história própria com a CTBC, com os primórdios da telecomunicação, abrangendo aqui a região do Triângulo Mineiro, parte de Goiás, parte do interior de São Paulo, né? Você fez parte dessa história ou é uma coincidência que me remete aqui agora? O Grupo Algar foi o primeiro cliente da Huawei no Brasil. Isso tem uma importância histórica tremenda, tanto que o Dr. Luiz Alberto Garcia, cada vez que ele pisar na China, ele vai ser recebido com a deferência de chefe de Estado, por causa da importância que ele teve para a implantação e para o crescimento da Huawei no Brasil. E como você bem falou, aqui é uma referência em telecomunicações. Hoje eu estou indo na comenda Alexandrino Garcia, sim, que premia as personalidades de destaque de Uberlândia. Estarei lá acompanhando a homenagem. Não é por acaso, então a gente pode concluir, não é por acaso, né, essa sua relação íntima com Minas Gerais, com Uberlândia, especialmente telecomunicações, Grupo Algar, não é por acaso, né, tem um porquê. Tem. E agora você está revelando para a gente aí que o grupo, né, genuinamente Uberlândia, foi o seu primeiro cliente. Foi. E o primeiro a gente nunca esquece, né? Maravilha, incrível. E aí eu lhe pergunto, né, que perspectiva, né, que previsão que você vê para as telecomunicações, para a gente fechar esse assunto no Brasil, né, para onde estamos caminhando? Você falou que naquela época uma linha telefônica ela precisava ser declarada no imposto de renda, hoje a telefonia você tem acesso a ela aqui na esquina da praça mais próxima. E daqui para frente? Então, claramente o tema de acesso a serviços de telecomunicações deixou de ser um problema. Agora nós temos outros problemas decorrentes dessa expansão de tantos acessos, como, por exemplo, as chamadas robotizadas que a gente recebe e que são insuportáveis. Então, é necessário que haja aí uma medida jurídica, legal, forte para coibir esse tipo de ação. Eu acho que nós estamos presenciando o crescimento da inteligência artificial e dos data centers. Então, isso abre novos horizontes para a telefonia, para telecomunicações como um todo, né? Então, eu vejo com bons olhos o que temos pela frente. Perfeito. João, vou fazer uma breve pausa na nossa conversa. Band Entrevista de hoje está recebendo o empresário João Pedro Flecha de Lima, aqui no nosso Band Entrevista, que faz o intervalo rapidinho e volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o empresário mineiro João Pedro Flecha de Lima. João Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Falávamos de tecnologia, de telecomunicação, mas ainda fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Esse impacto da conexão Brasil-Europa, né? Através aí de cabos submarinos, né? A gente que está aqui acompanhando fica tentando entender como é que é isso, que tecnologia é essa. A gente gostaria de conhecer um pouco mais, né, que está aí no seu currículo aí de tantos feitos. Vamos lá. Realmente não é muito intuitivo, mas 99% dos dados da internet trafegam por cabos submarinos que interligam os continentes e as ilhas. Eles não trafegam por soluções sem fio, como Wi-Fi, micro-ondas ou satélite, tá? Então, existem pouco menos de 400 cabos submarinos que interligam os continentes. Até o advento da construção do Ela-Link, em 2015, 16, que começou, todos os dados brasileiros iam até os Estados Unidos e dos Estados Unidos iam para a Europa. Você tem dois problemas aí. Um problema de soberania, porque na medida que você aterriza
num país você está vulnerável a eventual escuta, acompanhamento ilegal. Sim. E o problema de latência, porque você faz, na verdade, uma triangulação. Então, esse projeto ele foi concebido pelo GEAN, que é a Associação das Redes Científicas e Acadêmicas da Europa, e pela Rede Clara, da qual a RNP faz parte, que são as redes científicas e acadêmicas da América Latina. Então, eles conceberam a ideia desse cabo e um fundo sueco financiou a largada dele. O governo brasileiro, através da Telebrás, participou minoritariamente desse projeto. E eu fui recrutado por uma empresa de seleção de executivos internacional para ser o CEO. E esse projeto foi construído e está em operação. O cabo tem 2 centímetros de diâmetro, mas trafega uma imensidão de dados, porque são fibras óticas, com repetidores que ficam no fundo do mar, ficam apoiados no leito marinho e conectou o Brasil com a Europa diretamente. Que coisa fantástica. É muito legal. A gente fica imaginando aqui. Agora, dentro da sua polivalência, vamos sair da tecnologia e vamos falar do agronegócio. Qual que é a sua relação com o agronegócio, né? Que vem da infância também. Exato. Vamos falar de agro, mas não necessariamente deixando de falar de tecnologia, porque quando eu tinha 15 anos, o meu pai comprou uma área de terras e a gente morava em Brasília. E só tinha um critério, tinha que ser em Minas Gerais. E o município mineiro mais perto de Brasília é Unai. Então ele comprou essa área em Unai e nós começamos sempre aos finais de semana, tá? Atividade de fim de semana, começamos a desenvolver. Meu pai foi comprando mais terras. A Embrapa foi fazendo pesquisas nos cerrados e descobriu a viabilidade que se você utilizasse calcário, você corrigia a acidez daquele solo da região dos cerrados e lançou novas variedades de soja, porque a soja que era produzida no Brasil era só no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina. A Embrapa lançou a IAC8, a DOCO, a Cristalina e viabilizou o agronegócio no Centro-Oeste. Tanto que naquela época, em 1978, o Brasil produzia 44 milhões de toneladas de grão e hoje nós estamos falando de uma produção aí de 330 milhões de toneladas de grão. Só reforçando, a nossa audiência é muito grande, Unai. O pessoal está nos acompanhando lá. Um abraço aos amigos de Unai. Mas falando então tecnologia e agronegócio, que hoje não tem como dissociar uma coisa da outra, a propriedade de vocês, ela foi pioneira em irrigação, quando a gente fala de irrigação, plantio direto, biotecnologia. Como é que foi isso? Trazer isso, esse conhecimento, essa tecnologia para o agro? O meu pai sempre foi muito visionário e um grande entusiasta da ideia de disseminação de tecnologia. Então, ele era pioneiro na adoção e nós fazíamos também dias de campo para convidar os vizinhos e amigos da região para conhecer o que nós estávamos fazendo lá. E uma única obra que eu fiz como engenheiro civil foi justamente a construção de um aeródromo dentro dessa fazenda. E foi importantíssima, porque nesses dias de campo tínhamos 55, 60 aviões estacionados. Eu pedia para o pessoal da aeronáutica fazer o controle de tráfego aéreo, era um negócio muito bacana. E acho que nós tivemos um papel importante para o crescimento do agronegócio no Noroeste Mineiro. E a gente fala, quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando da agricultura e da pecuária também, né? Sim. Eu citei aqui a biotecnologia de rebanho, que também, a gente pode dizer assim, acabou sendo introduzida em Minas Gerais através desse pioneirismo da sua família. Aí já era a área que eu diretamente cuidava, a parte pecuária da fazenda. Então, já começamos fazendo a inseminação artificial, depois transferência de embriões convencional, como a gente chama, e fomos também pioneiros na fertilização in vitro de bovinos. Na convencional, o Dr. Zanega, que nos atendia, e hoje ainda faço esse trabalho de fertilização in vitro para melhoramento genético de bovinos, tanto da raça Nelore como o gir leiteiro. João Pedro, agora
Você com toda essa experiência, vários campos de atuação, que conselho você daria aí a jovens empreendedores brasileiros, né, levando em conta a atual circunstância econômica, financeira, política do Brasil, né? Quais os conselhos, quais os caminhos de quem está nessa trajetória? Bom, em uma palavra, empreendam, porque se tem uma área que o Brasil não deve nada a ninguém, é nessa área de inovação e de empreendedorismo, de criatividade. Basta você ver o seguinte, todas as atividades que não dependem de uma educação primorosa, um sistema educacional forte, o brasileiro sobressai. Seja no futebol, seja na música, seja na dança e agora no empreendedorismo. Então, porque o empreendedorismo é diferente de você ser um engenheiro de uma grande multinacional. O empreendedorismo você tem a ideia e você vai tentar colocá-la em prática o mais rápido possível. E em função do resultado, você faz as modificações necessárias. Então, o seu produto é a sua pesquisa de mercado. E o Brasil já tem um arcabouço de inovação muito robusto. Eu acabei de vir dessa semana do Rio Innovation Week, que é o maior evento de inovação do Rio. Eu estive recentemente no Brain, que é do Grupo Algar, aqui em Uberlândia também. Então, eu acho que aproveitar essa fase que está morando com os pais, não tem aquele boleto para pagar, que você pode errar, você pode arriscar, pode tentar, faça. E eu lhe pergunto, né, o João Pedro Flecha de Lima, qual a sua parcela de contribuição nesse processo todo, né? Quando a gente pensa no futuro da tecnologia, no futuro do agro do Brasil, até conversando no bastidor, você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, os 330s, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da sua parcela de contribuição. Eu estou em algumas entidades, como a Agrovem, que é de inovação e empreendedorismo no agronegócio, também no BR Ventures, no Columbia Ventures, e atuo também como mentor e conselheiro de algumas startups e tal. O que eu acho é que se você dividir a atuação de uma pessoa nos 3/3 que a gente chama, 3/3. 30 anos aprendendo, né? Os outros 30 anos executando e os outros 30 retornando para a sociedade aquilo que você aprendeu e executou. Então, eu já estou no começo desses outros 30 anos. Então, estou buscando situações e oportunidades onde eu possa contribuir com as experiências que eu vivi, com a experiência que eu adquiri, para o desenvolvimento da sociedade como um todo. A gente está às vésperas de uma eleição, talvez seria o caso? Por que não? Eu acho que é importante todos nós estarmos à disposição e posicionados para eventuais chamados e convocações para servir o país. Eu sou filho de um servidor público, ficou 51 anos no serviço público, sou neto de servidor público, professor universitário, então eu acho esse é o maior bem que alguém pode fazer, é uma causa pública. E aí eu lhe pergunto, né, a gente acompanhando o cenário político brasileiro, quer dizer, a gente precisa dessa renovação, a gente precisa de pessoas que tenham essa experiência, que tenham que acrescentar à política nacional. Talvez esse é o caminho para quem está nos assistindo e se espelha numa trajetória como essa? Todos nós deveríamos sempre estar contemplando uma eventual candidatura. Não adianta ficar postando no Instagram, reclamando no boteco, se a gente não se dispuser a arregaçar as mangas e dar cara e tentar contribuir efetivamente para a nossa democracia. Perfeitamente. João, costumo falar que nosso assunto está longe de se esgotar e são quantas pautas a gente discutiu aqui, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, nem vi o tempo passar, foi muito agradável conversar com você e estamos sempre à disposição. Tá certo, convite renovado para que você volte aqui no nosso programa.
Band Entrevista de hoje, recebendo João Pedro Flecha de Lima, empresário. Você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.